Fala galera, me chamo Felipe Costa e nesse vídeo eu vou estar falando com você sobre a essência interior da adoração. Uma espécie de adoração envolvendo corpo, mente e coração. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que devemos diferenciar a adoração interna da adoração externa? Olha o que Jesus falou lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, prestem bem atenção nesse em vão, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Meus amigos, isso é uma exortação de Jesus, alegando que o coração de uma pessoa que estava praticando coisas para ele estava longe, não condizendo com a verdade das suas falas e dos seus atos. E ele chamou isso de uma adoração em vão. Em vão significa nulo, zero, de nada vale. Você tem noção que você pode estar indo em todos os cultos da sua igreja, fazendo evangelismo, expulsando demônio, tá com a tua agenda lotada e tá fazendo isso tudo em vão? É nisso que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. A importância do coração na adoração a Jesus. A importância da essência interior da adoração. Deus, ele é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O ponto é que, para adorarmos a Deus em verdade, precisamos partir de um ponto de conhecimento, de um entendimento mental de quem Deus é. E por que fazermos isso? Porque se adorarmos de uma forma sem esse entendimento sobre Deus, podemos estar criando falsos deuses, podemos estar praticando idolatrias. Então precisamos entender aonde Deus quis se revelar, como ele quis se revelar para o homem e através disso entender quem realmente ele é. E sobre isso eu já falei em outros vídeos que Deus ele quis se revelar para a gente através das Escrituras, da natureza e através do Espírito Santo que está em nós cristãos. Então precisamos mergulhar nisso para entendermos quem ele realmente é. A adoração ela também depende de um entendimento sobre Deus, da preciosidade, do valor que ele tem. Uma adoração verdadeira é entendermos que Deus é mais valioso do que todas as coisas. A essência interior da adoração é uma resposta do nosso coração gerada pela compreensão da nossa mente de quem Deus é. Entendendo isso, o nosso coração vai estar valorizando e isso vai transbordar através das nossas respostas em adoração a Deus. Nós adoramos a Deus em verdade quando de fato nós o conhecemos e o consideramos valioso. Então a palavra adoração ela tem referência a essa valorização interna. Tudo começa no seu interior, porque como eu falei no início do vídeo, você pode estar fazendo muitas coisas, mas se o seu coração não estiver naquilo que você está fazendo, falando, de nada tem valor. Tem um texto que me assombra, cara, no bom sentido. É 1 Coríntios 6,17, que ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Meus amigos, existe uma comunhão nossa com Deus de ordem espiritual. Paulo nos ensina lá em Efésios que nós estávamos mortos no pecado, mas a redenção, a regeneração que Jesus nos proporcionou, a ressurreição que Jesus nos proporcionou, além de nos ter dado vida, nos fez também reinar, estar com Cristo assentado nas regiões celestiais, reinando com ele. Ou seja, ele não só nos ressuscitou, nos deu vida, como ele também nos fez um em espírito, e somos um com Cristo, e onde ele está, nós estaremos. Existe uma comunhão espiritual. Isso tudo é o interno seu. Por isso que eu falo para você, todo o seu interior ele precisa ser rendido ao Senhor. Seu coração, seu espírito, tudo seu, as suas afeições, elas precisam estar ligadas diretamente a Deus, faminta por Deus, sedentas por Deus. E para finalizar, eu separei uma frase aqui de John Piper que ele diz assim, ó: a essência interior da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente e então responder com o coração a esse reconhecimento, valorizando a Deus, considerando-o valioso, estimá-lo, deleitar-se nele e estar satisfeito com Deus sobre todas as coisas terrenas. Então, essa satisfação profunda em Deus transborda em demonstrações de atos de louvor dos lábios e demonstrações de atos de amor servindo outros por causa de Cristo. Meus amigos, precisamos ter essa rendição interna. Precisamos estar olhando fixamente para o Cordeiro, porque quanto mais o contemplamos, mais parecido com ele nós seremos.
Adoração é uma junção de rendição interna e externa. Não existe atos de louvor, erguer as mãos, adorar, se ajoelhar, se prostrar, se o seu coração não fazer isso primeiro. Não existe pregar sobre Jesus se o seu coração não for totalmente dele. Não existe evangelizar, não existe você ser diácono, pastor, apóstolo, presbítero, profeta, seja o que for. Não existe nada disso se o seu coração não for totalmente dele. Precisamos ser totalmente dele. Precisamos nos entregar totalmente a ele. Precisamos ser como ele. Afinal, essa é a finalidade da adoração. Nos tornar parecidos com Jesus cada vez mais.